Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje vamos falar sobre intervalo de confiança. Você já ouviu falar? Vamos ver então como que funciona um primeiro modelo usando aí a proporção e também o modelo de distribuição normal. Vamos ver então? Pessoal, aqui é o nosso tema de aula, intervalo de confiança. Nós vamos então aqui começar trabalhando, né, com um intervalo de confiança dentro de um determinado contexto, né? Qual que seria? Nós vamos trabalhar aqui é, com um intervalo de confiança para uma proporção. Então, nós temos a proporção de uma situação problema, né? A proporção daquela pesquisa, né, em relação ao todo da população. E aí você tem aqui a estatística que você vai construir para esse intervalo, né, de proporção somando aí, somando e subtraindo o erro, né? Então aí você vai ter aquela famosa margem de erro, né? Então você soma e subtrai, e aí você constrói um intervalo que estaria dentro de uma porcentagem de confiança usando um modelo estatístico, né, de probabilidade, no caso aqui distribuição de probabilidade contínua, então a gente vai usar a distribuição normal, né? Então a nossa referência vai ser o z-score, consultando a tabela de distribuição normal. A gente tem a nossa proporção que vai depender de cada situação problema. E aí a gente coloca essa proporção, um menos essa proporção, dividido pela amostra, né? E aí o nosso erro, ele vai ser esse score de Z, né? A proporção, um menos a proporção, dividido pelo tamanho da amostra, é a mesma fórmula, né? Só que aqui a gente já está destacando essa parte específica aqui, que é o erro que a gente soma e subtrai dos dois lados, tá? Por isso que aqui já apareceu o E de erro, tá? E aí você tem um detalhe especial que nesse contexto, quando você conhece o tamanho da população, que é o N maiúsculo, você acrescenta essa raiz com N maiúsculo e minúsculo, que é chamado de fator de correção. Depois nós vamos ver um exemplo para você ver como que funciona também com esse fator de correção, ok? Então vamos primeiro também relembrar aqui, para você consultar o score de confiabilidade, né? Você vai olhar a porcentagem de confiança que você está procurando, confiabilidade, e aí você usa o Z específico, tá? Vou mostrar aqui no exemplo, vocês vão perceber como que funciona. Então, ó, temos essa situação problema que fala que numa amostra aleatória de 200 eleitores, perguntou-se em quem votariam na próxima eleição para o governo do estado. Sabendo que o mais votado recebeu 45% das intenções de voto, determine o intervalo de confiança das intenções de voto para esse candidato com confiabilidade de 95%. Então você percebeu aqui, a gente está num cenário bem comum, né, que é de pesquisa eleitoral. Aquelas pesquisas sempre têm aí, né, uma proporção, porque você não consultou toda a população, você consultou somente uma amostragem, né? E a partir dessa amostragem, né, você tem essa proporção que está aqui em porcentagem, né, de intenção de votos. Essa proporção de intenções de votos que você tem aqui nessa amostragem, a gente quer um intervalo que mostre uma confiança de 95% para essa proporção aí da pesquisa, tá? Para criar uma margem aí de erro para mais e para menos, né? Que não necessariamente esse candidato vai ter esses 45% da amostragem, ele pode ter um pouco mais ou um pouco menos, e a gente vai criar um erro para ver qual que seria a expectativa dentro de uma confiança de 95%. E tendo esse erro, você consegue ver o intervalo, construir o intervalo, tá? Como a gente quer uma confiança de 95%, olhando nessa tabela que já traz, né, o nosso score em Z, de acordo com a confiabilidade, a gente vai usar o Z1 em 96. E nós teremos também aqui, né, só para vocês perceberem que é bilateral, porque o intervalo de confiança sempre abarca os dois lados, a gente está somando, subtraindo o erro, então os dois lados. Desta forma, se o Z, né, esse score, desde o menos 1,96 até mais 1,96, você teria 95% de probabilidade. Relembrando, então, aqui 95% de confiança o Z-score, né, vai ser 1,96, o intervalo de confiança para uma proporção, né, que naquele problema era 45%, o tamanho da população, perdão, o tamanho da amostra, né, que a gente não tem aqui a população descrita,
de 200 pessoas que foram consultadas e a proporção nessa amostragem para esse candidato é de 45%, a gente divide, fica 0,45. Lá na fórmula aparece um menos a proporção. E aí você pode calcular esse um menos a proporção fazendo substituição, né? Você faz aí o um menos o 0,45, que vai dar esse 0,55 que você está observando. Então, se você vem aqui sabendo que era 45%, e aí você pegou aqueles 45% que já está dividido por 100, né? Ficou 0,45, e aí você faz aí o um menos 0,45, e aí quando você pega esse um menos o 0,45, o que que você vai ter? Você vai ter exatamente esse 0,55 que nós temos aqui na tela, né, para o 1 menos o p, ok? Então é daí que veio esse 0,55, mas você poderia ter feito isso direto na fórmula também, não teria nenhum problema de você já colocar direto, né, o 0,55 lá na fórmula, sem nenhum problema, tá? Então é isso. Eu vou apagar aqui que está ficando, né, desalinhado, mas eu vou deixar aqui esse 1 menos 0,45 que tem o 0,55, ok? Então vamos lá. Aí a gente tem aqui o restante dos nossos cálculos, como que vai ficar? Você tem aqui, ó, o tamanho da amostra, né, 200, que a gente já tinha, que é o N, que você vai alimentar aqui na fórmula, tá vendo, ó? Na fórmula do erro. Depois você tem a proporção, que era 45, a gente dividiu por 100, ficou 0,45. Esse 1 menos 0,45 que eu acabei de mostrar na outra tela, né, que deu esse 0,55 que a gente pode colocar direto assim, ou fazer a conta aqui na hora, na fórmula 1 menos 0,45. Não teria problema também, tá? E aí você tem aqui que primeiro multiplicar, dividir, tirar a raiz, e aí você depois, por último, multiplica pelo 1,96. Então a gente vai bater as contas aqui para mostrar para vocês na calculadora. Vocês vão ver aqui como fazer. Esse cálculo, né? Então a gente vai colocar aqui na calculadora, observe, 0,45, né? Vezes o 0,55 igual, né? Divide pelo 200. A gente chegou nesse valor parcial. Como a gente quer tirar a raiz, né? Eu teria que redigitar o valor, porque a ordem aqui seria a raiz depois desse valor. Então fica mais prático fazer uma operação que representa também a raiz, que é levar a meio. Então eu vou levar a meio, tá? Que é a mesma coisa que a raiz. Mas se você quiser apagar e redigitar, você apaga e redigita. Você também acha o mesmo valor. Perdão, não é isso, é elevado a meio. E aí você agora pega esse valor da raiz, isso mesmo, né? O valor que a gente encontrou da raiz, faz vezes 1,96, e aí você fecha aí o resultado, que vai ser, tá vendo esse valor? 0,0689, que seria esse 007 que já está arredondado com três casas. Como a quarta casa seria 8, a gente sobe aí o 6 para 7, tá? Então, terminamos de fazer aqui na calculadora, você viu como que é. Você deve fazer aí também para você bater as contas, para você conferir, chegar nesse valor. E o nosso intervalo aqui, ó, observem, né? O intervalo de confiança para a proporção, que era aqueles 45%, ficou 0,45. Nós subtraímos 0,07 e somamos 0,07. E aí a gente tem esse intervalo, dentro desse intervalo aqui, né? A gente tem aqui um intervalo de confiança de 95%, que aquele candidato que teve 45% dos votos na pesquisa, ele vai estar entre 0,38 e 0,52 com uma confiança, né, de 95%, que seria aí a margem de erro que foi estabelecida para essa confiança ali, o 0,07, ok? Então, ficamos por aqui nesse exemplo. Voltamos para a próxima aula de intervalo de confiança com mais um exemplo e mais detalhes de outras possibilidades. Bons estudos a todos, até a próxima.